Está aí o tema projetado, tudo ou nada, pois se é pela lei, já não é pela graça. Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 2, versículo 12, vamos fazer a leitura da Sagrada Escritura. Diz assim o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Roma: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Pastor, um texto meio difícil. Precisamos de luz e graça de Deus para entender o que Paulo está dizendo. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor. Pai amado, querido e bendito, momento sublime de nós abrimos esta palavra maravilhosa e podemos buscar a luz que vem do alto. Podemos ter em Cristo Jesus segurança para caminhar. Temos em Cristo Jesus direção para a vida, ressignificações, alvos e objetivos baseados na Tua Palavra. Queremos então, Pai, aprender contigo, com a Tua Palavra, com o que o texto tem para ministrar aos nossos corações. Queremos aprender como viver uma vida espiritual, agradável a Ti, sensata, equilibrada, de acordo com o texto. Queremos desenvolver, ó Pai, para termos paz ao deitarmos no travesseiro, em estarmos diante da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ó Senhor, eu te peço, usa os meus lábios, usa a minha corda vocal, usa a minha vida. Senhor, toca e fala aos corações dos Teus filhos amados, presenciais e pela internet, e que sejamos rica e abundantemente abençoados pelo estudo do texto sagrado. Esta é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, e o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja de Jesus, povo de Deus, povo santo, povo eleito, povo amado, chamados em Cristo Jesus para serem ministros de uma nova aliança. Diga aí amém por isso. Nós estamos no capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos, e precisamos dar atenção a esse texto, porque ele tem sido usado de diversas maneiras diferentes a que Paulo desejava que o texto fosse entendido. E precisamos trazer o povo de Deus para a realidade das Escrituras, para que tenhamos um ministério maduro, um ministério saudável, cuja vida espiritual está baseada na palavra, no que Deus quer que o povo entende da sua palavra, e assim possamos ter segurança na nossa vida espiritual, sabendo quem somos diante de Deus e sabendo como avaliar a própria igreja ou o próximo, e assim termos saúde espiritual. Vamos destrinchar o que Paulo está ensinando aqui. Assim, até os dias de Paulo, estamos aqui no primeiro século da igreja cristã. Até esses dias, muitos no meio do povo de Israel agiam com base
na suposição de que a sua eleição como povo escolhido de Deus, por serem o povo que Deus escolheu, desde a chamada a Abraão, e Deus se revelou a Israel, e Deus levou Moisés ao Monte Sinai, e deu o decálogo, as 10 palavras da lei, e Moisés desceu com as 10 leis. Então, por serem o povo escolhido inicialmente de Deus, eles achavam que eram eximidos, eram livres de qualquer julgamento divino, e poderiam assim condenar o pecador, enquanto que eles mesmos estavam livres desse julgamento, eles mesmos estavam livres de qualquer tribunal da parte de Deus. E essa ideia persistiu, você note, amado, estou dizendo, até os dias de Paulo, sendo-se que antes de Paulo, lá em 586, o povo foi para o exílio. O povo foi para o exílio da Síria, em 700 e pouco, depois Babilônia, em 586, o povo foi disciplinado, e mesmo depois do julgamento, do juízo e dos exílios, o povo ainda, na época de Paulo, persistia com esta ideia. E aqui Paulo, em 2:1-16, vem tratar sobre este assunto, que é a condenação da religiosidade hipócrita. Você sabe aquela ideia de que o santarrão tem cheiro de pecado? Aquele que é santarrão, ele cheira a pecado. A gente olha a pessoa se arrogando como o suprassumo da santidade, e tem um telefone que vai direto a Deus, e sabe, quando ele fala, Deus até fica meio nervoso, porque tem que atender essa pessoa. Esse tipo de religiosidade tem cheiro de pecado, é a hipocrisia, e é isso que Paulo está combatendo. E também combate a tentativa de obter mérito diante de Deus por meio da lei, por meio da prática, e esta é uma prática milenar. Todos nós achamos que podemos, com o nosso mérito, ganhar um espaço no céu. Foi isso uma triste página na história do cristianismo durante a Idade Média, que causou a grande reforma protestante, quando um bispo de Roma, Tetzel, vinha vendendo as bulas papais, prometendo salvação, caso eles dessem dinheiro para a igreja, e diziam que ao tintilar de uma moeda no fundo do gasofilácio, uma alma sairá do purgatório. E quando Lutero ouviu essa heresia, deve ter doído o seu ouvido, então ali começou um processo que hoje nós conhecemos como a Reforma Protestante, onde a principal bandeira é esta: o justo viverá pela fé. Nós somos justificados inteiramente pela fé. Diga graças a Deus em Cristo Jesus. Somos justificados pela fé. Então, nós não podemos ter méritos diante de Deus. Pelo contrário, tentar viver pela lei acumula ira para o indivíduo no futuro. Então, é um combate a uma postura de se colocar superior aos outros. É um combate a uma postura daquele que julga sem misericórdia, ao mesmo tempo que para si a pessoa tem todas as justificativas. Já ouviu aquela expressão, graça para mim e lei para os outros? Nós somos ágeis, rápidos em apontar o dedo e julgar, mas quando é conosco mesmo, opa, não. Por isso, estrategicamente, Natã, o profeta, quando foi diante de Davi, ele não veio direto, apontou o dedo e disse: seu pecador, você colocou Urias lá na frente para morrer, porque havia tido relações sexuais com a esposa dele, engravidou a esposa dele e colocou o cara para morrer, você é um pecador. Ele não adotou essa estratégia. Natã veio, contou uma historinha de uma ovelhinha, contou a historinha de alguém que foi lá, furtou, matou. E aí Davi, gente, o cara fez isso, o cara era pobre, tinha uma ovelhinha, o outro foi lá, pegou a ovelhinha, tirou o custo dele, como é que o cara veio? Esse cara tem que morrer. Aí Natã, pois ele é você mesmo. Que é isso? Sim,
Não foi isso que você fez com Batseba? E aí então Davi, como a palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, se arrependeu. Pranteou. O fruto do pecado veio de qualquer forma. Deus disciplinou o seu filho, mas ele foi quebrantado. Amado, uma das maiores e melhores bênçãos que nós podemos ter é um coração quebrantado. É um coração humilde. Até na forma de exortar quem exorta. Por isso, o que Paulo está dizendo, e nós vamos ler já já, cuidado quando julga, porque você pratica a mesma obra, não é uma leniência ao pecado. Então a gente não pode mais reprovar as obras das trevas, como ele mesmo disse em Efésios: reprovai as obras das trevas. Não ande nas obras das trevas. Parecia que ele estava se contradizendo, mas até na exortação, nós temos que exortar sabendo que somos pecadores, com todo cuidado e vênia, sabendo que nós podemos cair nesse pecado. Quem está de pé, veja que não caia. Por isso, quando nós vemos alguém que fez isso ou aquilo, amado, se você parar um pouquinho em determinados pecados, você consegue até se imaginar fazendo a mesma coisa. E qual é a diferença entre nós e aqueles que caíram no pecado, ou estão vivendo deliberadamente no pecado? É que com a graça de Deus, Augusto Nicodemos diz assim: a mão de Deus está contendo a nossa pecaminosidade. A mão de Deus está guardando a nossa pecaminosidade. Amado, que a mão e a graça de Deus estejam cobrindo a tua vida nesta manhã. E que você possa entender que somos o que somos pela graça de nosso Deus. Então, pegando uma interpolação textual no livro de Lucas, Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, diz assim a bendita palavra de Deus: propôs também esta parábola a alguns que, olha lá, confiavam em quem? Em si mesmos. Confiavam em si mesmos, pois por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, e desta forma que ele orava: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Jesus diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Por quê? Todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então toda a postura bíblica neotestamentária, especialmente tratando esses textos, amado, não vê com bons olhos a religiosidade. Religião não salva. Nós, como cristãos evangélicos, não somos religiosos. Nós temos um relacionamento com Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vivemos para Ele, a nossa vida é para a glória dEle. Cabe-nos a nós diminuir para que Ele cresça em nós. Então esse é um combate, porque é um perigo muito grande, quando nós estamos envolvidos nas coisas de Deus. Qual é o perigo, pastor? O perigo é você deixar isso cair no automático, e então começar a achar que Deus está te devendo favores. Então começar a achar. Por isso, Romanos capítulo 1 e capítulo 2 nos mostram na prática doutrinária os mesmos 2 filhos pródigos daquela parábola. Vocês lembram a parábola do filho pródigo? Que um dos filhos pediu ao pai que estava em vida os bens que lhe cabia. Já começou errado, porque herança é depois que o pai morre. Mas tem filhos que metem a mão na herança com os pais vivos.
E aí pediu herança, olha, eu quero meu dinheiro e tudo mais. E aí foi viver uma vida dissoluta. E aí quando voltou, que caiu em si, perdeu tudo, viveu uma vida pecaminosa, perdeu tudo, foi embora, queria comida de porcos, caiu em si. Disse, olha, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi, pai, pequei contra os céus, diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E foi. E diz que quando chegou o pai, abriu os braços, beijou, abraçou, meu filho, você estava morto, agora está vivo, estava perdido e foi achado, vamos dar uma festa. E diz que o irmão mais velho ficou com ciúme. O irmão mais velho que estava lá, pai, eu estou aqui tanto tempo com o senhor nunca matou um novilhozinho para a gente se alegrar, agora esse teu filho aí veio, o senhor dá uma festa. Então Romanos capítulo 1, que temos estudado, e o capítulo 2, nos mostram os mesmos filhos dessa parábola. Por quê? O mais novo, capítulo 1, se trata dos gentios, é licencioso, é materialista, é desobediente. O mais velho, nossos irmãos mais velhos, os judeus, que já estavam na casa do pai, já estava lá vivendo com o pai, entretanto, carrega no seu coração desamor, falta de misericórdia, julga o outro sem misericórdia, não tem intimidade com o pai, porque se tivesse intimidade com o pai, saberia que não pode se valer da aliança dele, para dizer, olha, eu estou livre do juízo de Deus, então vou sair pecando. Ambos estão perdidos. Notícia, tem muita gente perdida, mesmo estando na casa do pai. Tem muita gente ainda perdida, mesmo estando envolvido com o religioso. Olha, pastor, mas eu sou ativo, eu faço assim. Calma. Pastor, eu até oro. Você ouviu a mensagem de sexta-feira? Antes de orar com a boca, ore com o coração. Veja que Davi, quando cometeu o pecado lá do censo, ele disse, bateu no coração aquele peso. E quando bateu no coração o peso, ele disse, pai, procedi muito loucamente. Não disciplina o teu povo não, disciplina a mim e a casa de meu pai, eu é que pequei. Agora, quando nós oramos com a boca, sem orar com o coração, disse o teólogo, é melhor você orar sem palavras, mas com o coração, do que o contrário, do que colocar palavras e não ter coração. É uma oração religiosa vazia. Senhor, eu estou orando aqui, mas fique sabendo, eu sou melhor do que eles, eu não sou adúltero, eu dou o dízimo de todo quanto eu ganho, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou tão mal quanto eles. O Senhor tem que olhar para mim, o Senhor tem que me dar o crédito. Amado irmão, sejamos livres da religiosidade. Eu diria assim, coitado. Você está de pé, é porque Jesus é bom. Porque se Jesus levasse a ferro e fogo, não sobrava ninguém na minha frente. E o microfone não estaria nem em pé, porque eu não ia estar segurando, ia estar caído também. Graças a Deus pela sua misericórdia. Quando você estiver diante do trono da graça de Deus, é esta misericórdia que vai te dar passe livre para entrar. Então, agora note, porque esse capítulo 1 de Romanos, que trata do irmão mais novo, os gentios, é um pecado fácil de se reconhecer. A gente olha o cara e adultera, isso é pecado. O cara na mentira, isso daí é pecado. Está passando cheque sem fundo, enganando. Claro, isso é muito fácil de reconhecer. Mas o Romanos capítulo 2, que é o religioso, que é o que está envolvido com coisas espirituais, aí é que é difícil de você reconhecer. E esse religioso mostra a prática da igreja e mostra o texto sagrado. Ele até rejeita os ídolos da sociedade, mas ele constrói outros ídolos para si. Amado, nós não podemos ter nenhum ídolo no nosso coração. O único que está no centro do nosso coração é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele. Só Ele. Então, amado, cuidado com a idolatria do coração. João Calvino, reformista, diz: o coração do homem é uma fábrica de ídolos.
Por quê? Porque nós fomos criados por Deus para adorar, só que para adorar a Deus. Agora, se o homem não conhece a Deus, ele, como foi criado para adorar, ele vai construir um bezerro de ouro, ele vai construir uma imagem de escultura, ele vai adorar alguma coisa, e quando não adora alguma coisa assim, ele adora o próprio umbigo. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, amado, se você tem um Deus que não te admoesta, que não te disciplina, que não te exorta, que não te repreende, um Deus que só te dá tapinha nas costas e diz sim para tudo que você está falando, eu vou lhe dar uma notícia, que o teu Deus, é só você olhar na tua certidão de nascimento, que está lá escrito quem é o teu Deus, é você mesmo. É você mesmo. Porque o Deus a quem eu conheço, e a Bíblia diz, ele disciplina todo filho que recebe. Ele açoita para aproveitamento. Então, se Deus está disciplinando alguém esta manhã, adore a Deus, amado, porque Ele é o teu pastor, e aí sim, de nada você terá falta na vida. Então, Paulo combate. Romanos capítulo 2, versículo 1 a 5. Veja lá a expressão, como é que Paulo, Paulo toca na ferida, era um cara enérgico. Ele diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a propina que alguém pode pagar para o juiz. É isso? Pagou a propina para o juiz, não, esse aí deixa passar, esse aí estava condenado em 3 instâncias, vamos botar ele na cadeira para governar todo mundo. É assim que funciona? O juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade? Olha isso, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Amado, porque Deus é bom, nós somos conduzidos ao arrependimento, amado. É Ele com a sua graça, amado. Aí diz, ainda lá, versículo 5: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação de quem? Do justo juízo de Deus. Então, quando nós negamos ou ignoramos que Deus é bom, e é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, e tentamos fazer a coisa mediante a lei, porque o capítulo 2, nós vamos entender, temos entendido, ele está condenando essa prática do judeu, daquela época, que achava por ser um escolhido, podia julgar o outro, mas ele estava livre do julgamento. Então Paulo está dizendo, olha, isso aí está equivocado, você está ignorando a bondade de Deus. Foi este Deus bondoso que te conduziu ao arrependimento, e não é assim conosco. Nós não somos melhores que os nossos irmãos mais velhos judeus, não. Quantas vezes Deus já nos disciplinou, quantas vezes Deus já nos falou, quantos pecados nós colocamos o pezinho lá e o Espírito Santo começou a falar, a incomodar, se está errado, está errado, amado, ignorando a bondade de Deus, que é Ele que nos conduz ao arrependimento. Diz a palavra que quando chega um estágio de, último grau, Deus falou, repreendeu, não, a pessoa não ouve, o coração se quebra. E qual é a disciplina que Paulo disse no capítulo 1, versículos 32 em diante? Deus entregou algumas pessoas para praticarem o que elas desejavam. Você quer tanto isso? Você quer tanto ficar nisso? Eu já disciplinei, eu já falei, eu já te conduzi para o arrependimento, mas você insiste, você quer ficar nisso? Seja feita a vossa vontade. E Deus entrega a pessoa a essas posturas para cometerem torpezas. Então, Romanos capítulo 2, versículos 1 a 16, ele é dividido em 3 partes. Versículos 1 a 5, Paulo mostra que os judeus são culpados porque não guardam perfeitamente a Torá em seus 613 mandamentos.
E logo, porque não guardam a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, porque eles não guardam esses livros, eles estão debaixo de condenação. Depois dos versículos 6 a 11, Paulo diz: Deus é imparcial, Deus não faz acepção de pessoas, e Ele julgará toda a humanidade segundo as suas obras. Ou seja, não penses tu que por seres o povo escolhido inicialmente, estás livre de julgamento. Ele julgará judeu e gentio e de pessoas de qualquer nacionalidade. Agora, dos versículos 12 a 16, Paulo vem dizer que os gentios são culpados, pois obedecem à lei natural, à lei da criação, mas apenas parcialmente, e tropeçam na idolatria de seu coração pervertido. A lei natural, que é a lei da criação, quando nós olhamos o mar, olhamos o sol, gente, foi Deus que fez isso. Deus está dando um testemunho de si. Então remete à lei noaica, quando Deus mandou o dilúvio e destruiu o par da humanidade. Depois disso, Deus disse: nunca mais vou enviar águas e dilúvio. E fez uma aliança noaica, e veio aquele símbolo do arco-íris, a lei da criação. Só que nós obedecemos parcialmente, e porque obedecemos apenas parcialmente, nós também somos culpados. Então Paulo vem dizendo, amados, você veja que falamos agora há pouco, lá em Rio Grande do Sul, toda aquela tragédia, e o povo lá adorando a Satanás com a Madonna, fazendo um culto público a Satanás, orgia em público com praticamente sexo ilícito, enquanto o povo está lá morrendo. O que é isso senão uma perversão do nosso coração? Uma idolatria do nosso coração. Então, esta lei natural e a Torá, que foi dada inicialmente aos judeus, que também é nossa hoje, na palavra de Deus, elas se encontram e se tocam em pontos de intersecção que os teólogos chamam de graça comum. Ou seja, a revelação natural e a revelação de Deus em nossa consciência são coerentes com a revelação bíblica, são coerentes com o que Deus exige na sua palavra, são coerentes com a revelação de Deus. Como é que uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que não é evangélica, nem conhece a Bíblia, ela é capaz de amar o próximo, ela é capaz de fazer o bem, ela é capaz de dar uma educação boa para o seu filho, ela é capaz de ir a um lugar de necessitados e praticar o bem? Se todo o bem vem de Deus, e esta pessoa não está na igreja, não crê na Bíblia, não vive a Bíblia, como é que pode isso, pastor? A Bíblia que está errada, porque a pessoa está fazendo coisas que são coisas de Deus. Essa é a graça comum. Lembra que o profeta Joel disse: o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Toda a carne. Então o Espírito Santo está derramado em toda a carne. Deus dá testemunho de si em toda a natureza. Por isso a pior condenação do inferno não é o diabo. Amado, o diabo não manda nem no inferno. O diabo não manda nem no inferno. O diabo está solto por um pouco tempo, mas já ele vai ser jogado no lago de fogo. Você sabe qual é a pior coisa no inferno? Certamente é a ausência da presença amorosa de Deus. Essa é a pior. Amado, hoje nós temos essa graça. Hoje a coisa aperta, a gente cai para o joelho. Deus, hoje a gente sente a presença de Deus. Você imagina o que vai ser o inferno? Não haverá misericórdia. Toda a presença amorosa de Deus vai ser tirada. Essa vai ser a pior coisa do inferno. Graças a Deus que há uma graça sobre as nossas vidas. E aqueles que ainda não reconheceram Jesus, que morreu na cruz para lhe salvar, oramos para que reconheçam e tenham esta fé, porque ainda há uma graça comum hoje nesta terra, amados. Então todas as pessoas têm diante de si um testemunho de Deus. Todas. Os judeus inicialmente receberam a Torá, os gentios a têm na lei natural e na consciência, e hoje temos a Bíblia Sagrada.
E é na consciência que estão gravadas as leis de Deus, é a nossa consciência. Como é que a pessoa sabe que está fazendo bem ou mal? Como é que nós temos diariamente um tribunal dentro de nós? Está fazendo errado, está fazendo certo. Se não fossem as leis divinas gravadas em nosso coração. Então, a criação mostra que há um Deus poderoso, e a consciência evidencia a santidade de Deus e o senso comum de como as coisas devem ser. Por mais que hajam diferenças culturais, e às vezes o que é certo para a gente é errado em outro país. Você está aqui no Brasil, acabou de almoçar, você dá aquele arroto, é falta de educação, não é? Agora, tem país que se você não arrotar, você é mal educado. Você está no Brasil, vê um homem de saia, você diz, isso daí está meio diferente. Você vai em outros países, os homens usam saia normalmente, não é? Então, apesar de ter diferenças culturais, há um senso do que é certo e errado em todas as nações do mundo. Tirar a vida do outro é crime, está errado, não pode. Sexo com criança, pedofilia, cadeia. Não é verdade? Então, amados, o critério, esse é o primeiro ponto, o critério para qualquer homem ser justificado diante de Deus seria a perfeição. Como é que eu posso chegar diante de Deus? Qual é o critério de Deus para Ele me aceitar? Seja perfeito. É o que Paulo está dizendo em Romanos. Só que ser perfeito é impossível, é inatingível. Logo, só nos resta confiar na graça de Deus e viver pela fé. Então, meu amado, eu vou repetir e vou dizer para você entender e receber no teu coração: somos o que somos pela graça de Deus. Vamos louvar ao Senhor por isso. Somos o que somos pela graça. Então, Deus dá testemunho de si a toda a humanidade. Deu a Torá, deu-nos a Bíblia, fez a criação, mostrando toda a sua glória, e colocou dentro da humanidade uma consciência da sua vontade e da sua verdade. Capítulo 2, versículo 13, diz a palavra de Deus: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, ouça isto, os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de leis para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, olha lá, a consciência, e os seus pensamentos mutuamente acusando ou defendendo. Versículo 16: no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Ou seja, não é de conformidade com nenhuma outra palavra, é de conformidade com o evangelho, está dizendo Paulo. Então, Paulo está afirmando algumas coisas aqui. Vamos entender, ovelha amada, porque parece que, pastor, Paulo está contradizendo o que ele mesmo prega em toda a Bíblia. Quer dizer que o homem que pratica a lei pode ser justificado? Quer dizer que o homem que pratica, está escrito ali. Calma, vamos fazer a exegese do texto, vamos interpretar. Em primeiro lugar, Paulo está afirmando um princípio: praticar a lei pode levar à salvação. Ele está dizendo isso. É isso que ele está dizendo, preto no branco. Praticar a lei pode levar à salvação. Mas, primeiro, ele nega que seja possível qualquer pessoa praticar a lei. E olha, realmente, praticar a lei, se você praticar a lei, você vai ser salvo. Mas é impossível que alguém consiga praticar toda a lei. Por quê? Porque quando você julga o outro, você está se condenando porque você pratica a mesma coisa que ele. É impossível. Então Paulo está falando de maneira hipotética. Paulo está falando com judeus que acreditam que pelo simples fato de terem a lei, vão ser salvos. Paulo está dizendo: não, filho, não é ser ouvidor da lei, não é apenas ser um ouvinte da lei que conta, mas é praticar a lei. E é impossível. Então você não vai conseguir chegar diante de Deus com esse pensamento. Então, amados,
nós precisamos compreender que Deus fez uma obra em Cristo Jesus para nos livrar da consequência da lei. Porque, amado, debaixo da lei, todos estamos encerrados em condenação. Parece fácil perdoar uma pessoa, né? Pastor, o cara fez, o cara aconteceu, virou crente, agora está perdoado? Que coisa é essa? Não, não é fácil. É porque a lei de Deus era assim: pecou, morreu. Sendo que se fosse por essa lei, todo mundo ia morrer, inclusive você e eu. Então o que Deus fez? Enviou Jesus, o único que conseguiu cumprir toda a lei, o único que foi o varão perfeito. E tendo sido o varão perfeito, cumpriu toda a lei, pagou o preço da lei. E agora, tendo pago o preço da lei, porque era Pai, Filho e Espírito Santo, era Deus Filho crucificado por nós, agora Ele pode justificar pela fé com base legal para isso, porque Ele cumpriu toda a lei. Então, se você crê em Jesus, você está justificado legalmente, amado. Legalmente. Louvado seja o Senhor. Então, isso é quanto aos judeus. Agora, quanto aos gentios, Paulo não está acusando os gentios. Gentio é todo aquele que não tem sangue israelita, eu e você. Paulo não está acusando os gentios de serem fora da lei. Aos que não têm lei, sejam os fora da lei, isto é, como se fossem todos bandidos, inveterados, assassinos. Vocês não têm lei, vivem uma anarquia. Não é isso. O que Paulo está dizendo, que os gentios que não têm lei, não têm a lei de Moisés. É isso que ele está dizendo. Os gentios que não vivem debaixo da lei de Moisés, são leis para eles mesmos. Então ele vai falar da lei natural e da lei da consciência, que Deus colocou no homem. E agora o próprio texto que ele escreveu é Bíblia Sagrada para nós, é revelação especial de Deus. Então Paulo está relativizando a diferença entre judeus e gentios, defendendo a pecaminosidade humana como sendo universal. Ou seja, todo ser humano é pecador e todos os seres humanos serão indesculpáveis diante de Deus. Os judeus porque não praticam a lei, os gentios porque tropeçam na lei natural e na lei da consciência. Portanto, és, ó homem, indesculpável diante de Deus. O que Paulo espera com isso? A pessoa diz: pastor, mas esse negócio é evangelho, é tanta má notícia, é condenação do judeu, é condenação, isso é o evangelho. O que Paulo espera com isso? Que a consciência dessa realidade, de que é impossível ao homem alcançar os padrões divinos, é impossível ao homem satisfazer a justiça divina. Quando o homem tem consciência disso, o homem seja conduzido à graça de Deus, aos braços da bondade de Deus. Vocês estão ignorando que é a bondade de Deus que vos conduz ao arrependimento? Vocês estão achando que o que leva vocês a serem justificados é a prática da lei? Pois não, pela prática da lei vocês estão acumulando ira para vocês no dia do juízo. Vocês estão achando que pela prática de qualquer tipo de religiosidade, seja ela qual for, qualquer tipo de regra, é isso que vai te levar diante de Deus, por mais bom que você seja, por melhor que seja a tua moralidade, por mais decente que você seja, é impossível que você consiga satisfazer aos padrões retos da justiça divina. Então Paulo quer conduzir essas pessoas aos braços da graça de Deus e da misericórdia que foi mostrada em Cristo Jesus na cruz do Calvário, diante de quem cai toda a condenação e toda a culpa. Por isso Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não há mais condenação, amado. Se você está em Cristo Jesus, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a graça não é barata, porque Cristo Jesus pagou com a sua vida na cruz. Agora, se você de fato recebeu Jesus na tua vida, certamente você vai dar frutos para isso. Então, justificar é a decisão judicial de Deus de considerar o pecador justo, correto e inocente diante dele. Então, amados,
nascemos em pecado, praticamos às vezes, você peca num pensamento, mas Deus te considera correto, justo e inocente. Por quê? Porque Jesus está na tua vida, amado. Romanos capítulo 3, versículos 19 a 24, veja o que Paulo diz. Agora Paulo desfaz qualquer confusão, porque lá no versículo 12 ele diz, olha, quem pratica a lei é justificado, falando hipoteticamente, dizendo que é impossível você praticar, mas às vezes deixa alguma confusão na cabeça de alguém. Paulo vem e desfaz toda a confusão. Versículo 19 ele diz assim, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Não pense numa bola de futebol, mandamento 1, acabou de pensar na bola. Não pense no time do Flamengo, acabou de pensar no time do Flamengo. Seja, não adulterarás. Opa, adultério, o roubado é mais gostoso, não é assim? Então a lei dá o conhecimento do pecado, mas não dá a solução. Mas agora, sem lei, ou seja, sem a lei de Moisés, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Porque a lei é santa, amado. A lei é santa. O problema não é a lei em si, o problema somos nós. Nós é que somos pecadores. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há no pastor da igreja, mediante a redenção que há no meu suor, porque é ungido, mediante a redenção que há no Papa no Vaticano. Só quem pode te dar redenção é um único nome: Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somente Ele, e mais ninguém. Então a graça de Deus, esta graça de Deus, ela pode sobrepujar a nossa maneira falha e pecadora de nos comportar. Ela pode. A graça de Deus pode nos conduzir ao verdadeiro arrependimento e resultar numa caminhada cristã coerente. Você não vai conseguir deixar de pecar para sempre até Jesus voltar. Nós somos pecadores, até num pensamento você peca, mas você vai em Cristo Jesus vencer o domínio do pecado na tua vida, amado. Você não vai viver para o mundo, para as coisas do mundo, você vive para Deus e para a glória de Deus, sabendo que esta graça transformou a tua vida, amado, sabendo que em Cristo Jesus a conta está paga. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ouça, temos ainda alguns minutos. O critério, tendo entendido todo esta base, vamos dizer que o critério para ser justificado diante de Deus, logo, é a perfeição. Deus não admite nada que não seja perfeito. Mas como o homem não consegue ser perfeito, Cristo em nós torna isso possível diante de Deus. Quando Deus olha para você, Ele vê a justiça de Cristo na tua vida. Então justificar não é apenas perdoar você. Ah, está perdoado o pecado. Não, mas você continua na carne, continua pecando. Então justificação é mais do que perdão. Justificação é trazer todo o mérito de Cristo, todo o mérito do Senhor Jesus Cristo conquistado na cruz, e depositar Ele sobre a nossa vida. Então quando Deus nos olha, Ele vê todo aquele mérito da cruz depositado sobre a tua vida, amado. Isso é aquela expressão tão tremenda. Quando Jesus estava na cruz, Ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Amado, Jesus foi desamparado na cruz para que pudesse amparar cada uma das suas ovelhas nessa terra. Então, se nós estamos amparados, diga graças a Jesus Cristo.
A Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Deus seja louvado. Então, o padrão exigido é inatingível, amado, para a humanidade, só em Cristo Jesus pela fé. Veja, portanto, a hipótese que Paulo levanta, exatamente para dizer aos judeus: é impossível. Romanos 2,12, ele diz assim, olha lá: assim, pois, todos os que pecaram sem lei também perecerão, e todos que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. É impossível, amado, você praticar toda a lei, você será julgado por ela. Então, o verdadeiro empecilho para a perfeita obediência à lei, qual é, pastor? É o coração humano, é enganoso e desesperadamente corrupto. Amado, se tiver que suspeitar de alguém, não suspeite de Deus, suspeite de si próprio. Você lembra da oração de Jesus, a parábola de Jesus na oração do fariseu publicano? Ele orava de si para si mesmo porque confiava na sua carne. Amado, nós precisamos ter uma desconfiança da nossa carne, porque a carne nos leva ao pecado. Mas se você colocar a tua confiança em Deus, você será sustentado até o último dia, em nome de Jesus. Então, o empecilho é a carne. A condição humana é de depravação total, ou seja, todas as nossas obras, por melhores que sejam, em algum grau estão manchadas pelo pecado. Então, quem espera ser aceito por Deus diante do juízo, baseado na sua obediência à lei e as suas boas e maravilhosas obras, irão descobrir que é impossível ter justificação diante da lei, diante de Deus, mediante as obras. Deus te chamou para praticar boas obras, mas Ele só te salva pela graça. Diga um amém aí por isso, amado. Portanto, amado, é tudo ou nada. Tudo ou nada. Se você tem a lei, ou boas obras, ou qualquer coisa que seja, que você acha que agarrado a esse mérito, você será recebido na glória, você se deparará com o juízo de Deus, que te julgará segundo as tuas obras. E será impossível você ser salvo. Nenhum tribunal justificaria um criminoso, nenhum tribunal sério. Você imagina se o tribunal de Deus Santíssimo iria te justificar? Então, nesse caso, você perde tudo. Mas se você recebe a graça de Deus e a justificação pela fé, e recebe o mérito de Jesus sobre a tua vida, então eu vou lhe dizer, amado, pela graça de Deus, você já está salvo e já está livre da condenação. E aí a pergunta: e aí? WhatsApp? What's cracking? E aí? O que será? O que vai ser? Você vai dizer. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, estamos nos 3 minutos finais. Romanos 5, 1 e 2 diz assim: justificados, pois, mediante a fé. Diga aí, amado, mediante a fé. Temos o quê? Paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança. A glória de Deus. Versículo 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Oh, Deus seja louvado. Deus seja louvado. E aí ele diz, versículo 10 e 11: porque se nós, olha aí, amado, isso aqui, amado, nem Shakespeare chega perto disso aqui, nem Romeu e Julieta, nenhuma pintura linda é tão bonito quanto isso, amado. Olha isso: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho,
muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Louvado seja o Senhor. Você sabe qual é o significado da raiz da palavra religião? Religião significa religare. Religião, religare, religar a Deus. A religião não pode fazer isso por você. Nenhuma obra de nenhum religioso pode fazer isso por você. Por isso eu usei esse tema provocante aqui. É tudo ou nada. Pois se é pela lei, já não é pela graça. E se é pela lei, você pode dizer assim: se é pela religião, já não é pela graça. Imagina qualquer religião do mundo. Se é pelo budismo, já não é pela graça. Se é pelo confucionismo, já não é pela graça. Qualquer tipo de coisa, amado, não é por nenhum tipo de regra. Se é pelo evangeliquez gospel, com as suas regras, já não é pela graça. Somos o que somos pela graça de Cristo. Somente uma vida poderia nos levar ao céu, e ela foi dada por nós na cruz do Calvário, o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos amados, duas aplicações para terminar. Receber pela fé a perfeita justiça de Jesus Cristo é o único caminho para a aceitação diante do trono de Deus. Pastor, qual é o problema com isso? Qual é o problema com isso? Receber pela fé a perfeita justiça de Cristo é o único caminho para a salvação. Qual é o problema com isso? É que isso joga o nosso orgulho lá no chão. Você só pode ser salvo pelo mérito de outra pessoa. Você só pode entrar no céu pelo mérito de outra pessoa. Pelo teu mérito você será condenado. Isso joga o nosso orgulho lá no chão. Está disposto a abrir mão do teu orgulho? Está disposto a abrir mão da tua perfeita moralidade? Olha, acho que a tua moralidade é tão grande que só Deus pode se equiparar a ela. Não, pastor, você não sabe, eu aprendi de vovó e de mamãe. Se eu pegasse 10 centavos era chibatada. Você não conhece a minha moralidade, a minha integridade para falar. Mas bem, não conheço mesmo. Mas se você se fiar nela, você vai descobrir que ela é insuficiente. Mas se você colocar a tua confiança em Jesus, a porta da Nova Jerusalém estará aberta para a tua vida. Estudiosos de Harvard, o teu PhD não vai te levar para o céu. Estudiosos da USP, você não vai ser levado para o céu com o teu diploma de doutorado. Milionários do Wall Street, irmãos de Elon Musk, você não vai entrar no céu comprando a salvação. Teu dinheiro não vale nada. Você só pode entrar no céu se você tiver Jesus. Efésios 2:8, Paulo diz isso. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, quando você chegar lá no céu, amado, as obras, só pela fé é que você vai ter o galardão, mas as obras não vão contar em nada. Quando você estiver diante do céu, você diz assim: Senhor, obrigado pelo teu sangue, obrigado pela tua cruz. Sem cruz não há evangelho. Sem o Gólgota não há evangelho. Pode vir a 30 campanhas de 6 sextas-feiras, não adianta. Só Jesus, amado. Só Ele. Portanto, amado, eu termino ainda dizendo: a graça comum, portanto, ouçam, internautas, ouça a igreja.
A graça comum, que é a presença de Deus em todas as coisas. A criação mostra Deus. A consciência acusa sobre a santidade de Deus e como as coisas devem ser. A Torá para os judeus, a Bíblia Sagrada, que também contém a Torá e o Novo Testamento para nós cristãos. Em tudo isso Deus se revela. Em tudo isso Deus mostra. A questão é, pela lei natural Deus não pode salvar, Deus não salva. Ela só vai ser usada para condenar. Olha, você viu a minha obra, mas você era pecador. Porque a única coisa que pode te dar salvação e a glória de Deus é a presença de Jesus que te justifica. E para isso você precisa da revelação especial. Crê na pessoa de Jesus Cristo. Logo, a graça comum em todas as coisas é um testemunho de Deus no mundo. Deus fala a todos os grupos de pessoas do planeta. Isso explica a questão daqueles que estão lá, o índio, não sei aonde, sabe, nunca ouviu a igreja, não sabe nem o que é igreja. Mas lá tem a consciência e lá tem a criação. Então, Deus fala a todos os grupos de pessoas por meio da sua lei natural, da criação e da consciência. Portanto, todos são indesculpáveis diante de Deus. A menos que essa má notícia da culpa do homem, do julgamento do pecado, conduza-o às boas novas da justificação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, a graça comum nos explica também todo o bem que o ser humano pode realizar neste mundo. Os diversos dons que as pessoas exercem na sociedade são serviços prestados à humanidade como Deus pretende que assim seja. Quando você olha um excelente professor, independentemente da religião dele, um excelente médico, independentemente da religião dele, aquilo ali é graça comum, e é Deus fazendo e dando dons às pessoas. É a graça comum de Deus. E aí eu pergunto para terminar novamente: what's up? What's cracking? E aí, amado, o que será? Responda para Deus. É tudo ou nada. Você vai continuar tentando conseguir méritos para produzir salvação por conta própria? Ou você vai olhar para toda essa maravilha da criação, para todos os dons e talentos que Deus distribui em toda a humanidade, neste mundo? Você vai olhar para a tua própria consciência, que tantas vezes Deus diz, está errado, ou está certo. E então você vai professar o quê? É porque eu sou muito bonito e os meus belos olhos? Ou você vai dizer, gente, espera aí, somente um Deus soberano, somente um Deus poderoso poderia ser responsável por tudo isso que há neste mundo. Se a Terra tivesse 0,5 mais distante do Sol, seria uma bola de gelo, não teria vida aqui. Se a Terra tivesse 0,5 mais próximo do Sol, seria uma bola de fogo, também não teria vida aqui. A Terra está no único lugar do universo que poderia estar para ter as condições favoráveis para que hajam vida aqui. Há muita areia na Terra? Imagina aí as praias, os desertos. Imagina aí um punhado de areia na tua mão. Você consegue contar quantos grãos de areia tem na tua mão? É muita areia, não é? Pois existem muito mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Todas elas têm um nome e nenhuma delas virão a faltar. E aí? Tudo isso é obra do acaso? Ou você reconhece que há um Deus soberano sobre tudo isso? E você professa, eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus. WhatsApp. E eu termino com Salmo 19, versículos 1 a 4 e 14. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz,
e as suas palavras até os confins do mundo. Ó Deus, refletindo sobre isso, só podemos terminar como Davi terminou. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis, Senhor, na tua presença. Rocha minha, Redentor meu, não como aquele fariseu, eu, mas como aquele publicano. Senhor, Redentor meu, sê propício a mim, Jesus, porque se é pela lei, já não poderia ser pela graça, mas porque é pela graça, sou o que sou. Que assim seja, assim diz o Senhor.